João Paulo Ramos, TV Conservadora, aqui na casa do pastor, que iniciou o trabalho com a gente, com a direita, lá atrás, 2015, 2016. Carrinho aqui, ó, filma aí o carrinho aqui, viajou para Fortaleza aqui. Fomos para Beberibe, brigar escola sem partido nesse carro. Baturité. Fomos arrumar uma briga lá com os esquerdistas lá nesse carrinho aqui, viu? O carrinho aqui serviu muito. Pastor, como é a experiência de estar na cidade católica com essa situação toda, todo mundo é irmão cristão, várias batalhas espirituais, a gente acompanha e vê isso. Como é que você sente o clima de Juazeiro, nessa questão espiritual, no dia a dia? Muito boa noite a todos, né? Que nos segue pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, no YouTube, né? Esse novo canal da Direita Conservadora. Quero parabenizar o irmão João Paulo que está aqui com a gente. E dizer para mim que é um prazer estar dando essa entrevista, porque nós lutamos pelo ideal do que acontece no nosso país hoje, né? Como disse o João Paulo lá atrás, a gente se doou um pouco, tanto em oração, como também no pouco que a gente tinha. No caso, meu veículo foi doado aí para ir fazer esse belíssimo trabalho, para colocar hoje o presidente que nós estamos aí, né? O presidente Jair Bolsonaro. E eu creio que ele está fazendo uma grande administração. Depois, logo na frente, nós vamos discutir sobre isso. Mas respondendo à tua pergunta, João Paulo, para mim é um prazer. Eu vim para Juazeiro desde criança, né? E eu posso dizer que para mim é um prazer estar em Juazeiro, porque Juazeiro, de certa forma, João Paulo, independente de bandeira católica ou evangélica, ou de qualquer outra denominação religiosa, Juazeiro é uma cidade espiritual. Quem chega em Juazeiro tem aquele velho ditado: quem bebe da água daqui não vai embora, ou então vai embora e volta. Isso é uma realidade. Juazeiro é uma cidade abençoada por Deus, é uma cidade em que as pessoas vêm se espiritualizar aqui, entendeu? Nós, como evangélicos, nós defendemos a nossa bandeira, né? Em que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, como o próprio presidente diz. Então conhecereis a verdade, e a verdade, pois, vos libertará. Nós estamos aqui de passagem, anunciando o evangelho, como Jesus mandou a toda criatura, para que todos saibam que Jesus é o caminho, independente de religião. Nós somos aqui plantados nessa cidade para abençoar a cidade de Juazeiro, junto com nossos irmãos católicos, padres e as demais religiões que aqui estão. Não quer dizer que dividimos as mesmas crenças, os mesmos ideais, as mesmas finalidades. Nós temos um caminho. Tudo para nós representa Jesus. E é assim que a gente tem se posto na cidade de Juazeiro como denominação cristã, como pastor, amigo de todos. Nas redes sociais nós atendemos todos. Na igreja nós atendemos todos, negros, brancos, católicos, espíritas, umbandistas, de todas as religiões, gays, não gays, héteros, todas as pessoas nós atendemos sem distinção de pessoas, porque o reino de Deus é isso, é atender todas as pessoas, é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, se nós não tivermos sintonizado nessas fases que Jesus ensinou, então nós não estamos no cristianismo, João Paulo. Pastor, eu fiz essa pergunta pelo seguinte: na história de Juazeiro, a igreja primeira que veio foi a Batista. Isso. Ao chegar no Crato, foi apedrejado. Ao chegar em Barbalha, tinha uma placa que já tinha sido catequizado à cidade. E quem abençoou foi o Padre Cícero, né? O Padre Cícero deu terreno, inclusive bons terrenos, que é aquele do shopping, né? Você lembra que era da Igreja Batista, seminário. O do Colégio Batista hoje, que é no centro da cidade, né? Foi muito bem dado os terrenos. E eu mesmo, evangélico, eu me senti muito afetado com aquela máscara que foi colocada por um pessoal umbandista, ou pode ser de qualquer um. Eu acho que atingir símbolo religioso e símbolo político, tradicional da gente, para fazer uma situação dessa, é desconfortável. Poderia fazer de outras formas, outras situações. Na figura de liderança Padre Cícero, Mauro Sampaio e tantos outros, você acha que falta uma pessoa que acalente o Juazeiro de um modo que o Juazeiro se sinta abraçado pelo político? Que eu vejo que o pessoal vem de dentro, vem de fora, mas não há aquele calor humano político com a população. A população se torna um pouquinho carente nesse estado afetivo de tantos dirigentes que a gente tem. Você sente isso também ou não? Todos nós, na realidade, João Paulo, sentimos uma carência política no país inteiro. Essa é uma grande realidade. É tanto que nós temos aí pela primeira vez no país um presidente de direita, né? Passamos tanto tempo na esquerda, não funcionou, até porque se me provarem que funcionou, eu voltarei para lá novamente, entendeu? Essa é uma grande realidade. Com relação a Juazeiro,
todas as cidades em si, principalmente hoje no Nordeste, tem uma carência política. Nenhum prefeito, nenhum governador vai deixar nada aos 100%, entendeu? Mas se tivesse um olhar mais de carinho, um olhar mais de amor para com a população, com certeza melhoraria muito mais. Juazeiro é uma cidade que nós sabemos, né, que tem tantas deficiências, tantas dificuldades, entendeu? Erros passados, de administradores passados, e sempre o que entra nunca consegue sozinho. Por isso que eu sou contra o mandato de 4 anos. Para mim, um mandato para prefeito seria que ser mais longínquo, para que ele tivesse tempo. Juazeiro é uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade que é carente de saneamento, é carente de saúde, tá entendendo? E o pouco que nós temos, tá entendendo? Nós temos tentado fazer de todas as formas com que funcione, né? Com todo respeito, eu parabenizo, entendeu, a gestão atual, tem suas falhas, mas também tem feito o máximo no que tem alcançado para fazer. Poderia fazer mais, entendeu? E isso também com relação ao governo do Estado. Parabenizo o Camilo em algumas áreas, mas desparabenizo também em outras áreas que ele deixou muito a desejar. Poderia ser melhor, poderia ser muito melhor. Pessoal, o que é que a Almec está fazendo com os pastores se reúnem e batalham o quanto nesse Covid-19 para melhorar a vida do juazeirense, para ver o que pode ser melhorado nessa situação da pandemia, nessa crise? O que é que os pastores se reúnem, fazem, conversam entre si, planejam alguma coisa? Quais são as ações que estão tendo nesse momento? A Almec, ela tem ali na direção do pastor Geidel, ela tem se proposto primeiro a fazer o trabalho que nós fomos enviados, orar pela nação, orar pelas pessoas, pelos governantes, orar pela cidade em que nós estamos. E a Almec tem se proposto a fazer isso junto com seus quase 89 pastores, se eu não me engano, né? Na região que estão hoje credenciados ali à Almec. Nós temos também distribuído cesta básica, né? Alcançado pessoas em abrigos, pessoas carentes, alcançado pessoas também em casa de recuperação, em presídios. Esse é um do trabalho mais difundido da Almec, né? Temos também as nossas reuniões semanais, ou quem sabe até quinzenais, né? A gente sempre tem essas reuniões com os pastores para decidir os trabalhos espirituais que são efetuados na nossa cidade. Como também, às vezes, debater a concernência política na cidade de Juazeiro. Evandro, cabe a nós, pastores, discutir? Cabe sim. Nós precisamos ver como as autoridades estão funcionando, como estão trabalhando, de que forma estão liderando, para quê? Para que nós oremos de uma forma eficácia, entendeu? Temos candidatos cristãos aí esse ano também, na Câmara de Vereadores, pessoas que vão se propor, né, a um cargo eletivo aí, e que seja feita a vontade de Deus, seja ele pastor, seja ele padre, seja ele militante, tá entendendo? Seja feita a vontade de Deus na vida de cada um, que vê o melhor para essa cidade, tá entendendo? Que vê o melhor para o Estado, que vê o melhor para o Brasil. É isso que a gente espera. Pastor, e sobre a abertura do comércio? O que é que o senhor acha da questão do comércio? Tinha como fazer um plano de contingenciamento para que o pessoal ficasse isolado em casa, as pessoas de risco, e abrir o comércio normal, porque nós vamos agora para uma crise fenomenal. E fora isso, nós já temos os maiores índices de criminalidade da história, né? Vários e vários homicídios em Juazeiro, roubos, assalto. E aí eu ia perguntar ao senhor o que é que você acha da abertura do comércio, se o senhor é contra, qual a visão que você tem, já que você trabalha já diretamente com o pessoal feirante, o pessoal do Mercado Central, dizem nas linhas que 50% das lojas não vão abrir, porque alguns comerciantes estão vendendo seu material. Exemplo, você está com um relógio desse com 100 relógios em casa, não tem como você vender nada, você vende o relógio, quando abrir você não tem um relógio para abrir o seu comércio, né? Pagando aluguel, negociando. Como você vê essa situação? Você acha que melhor abrir no comércio agora, ou é melhor retardar um pouco? O prejuízo é inevitável lá na frente, crise de desemprego vem, que não vai ficar essa situação do auxílio para sempre. O que é que você acha dessa abertura gradual que o governador prometeu e que na prática não houve? Com relação a isso, João Paulo, eu quero deixar a minha opinião particular. Eu não posso dar uma opinião pela secretaria que eu trabalho, isso é uma opinião do secretário, é uma opinião dos diretores responsáveis, é uma opinião do prefeito, né? E a gente tem que seguir o líder, na realidade a gente segue o líder. Eu tenho uma opinião particular. Desde o início, eu sou contra o fechamento total. Eu sou contra blackdown, chama, lockdown, né? Sou contra essas coisas tudinho. Eu acho que aprisionar as pessoas, tá entendendo? Você aumenta o problema. Por quê? Veja só. Segundo a ministra Damares, né? Ela fez pesquisas, né? Junto com outros pesquisadores, e o índice de violência dentro de casa triplicou.
já existia a violência, triplicou. Você sabe o que é um marido, uma mulher, um filho, um parente, uma sogra, estar dentro de casa durante 60 dias, 90 dias, todo mundo no mesmo convívio, pessoas que já tinham conflitos pessoais, já tinham seus problemas particulares. Então, isso aí causa um problema, além de social, um problema psicológico para o futuro. É como diz o cientista, vocês vão ver o resultado da pandemia pós-pandemia. Depois da pandemia, você vai ver os grandes distúrbios sociais, sociológicos, psicológicos que vai haver nas pessoas. Nós somos pastores, nós atendemos os casamentos, estão se acabando. Você está correndo na casa de um e de outro, por quê? Porque ficou muito tempo junto. Ficou muito tempo junto, gerou conflito, gerou problema, gerou dificuldade, entendeu? Pessoas ficaram desempregadas. As pessoas não sabem o que é um pai de família, não ter o dinheiro de fazer a feira, ou a energia ser cortada, ou o aluguel chegar e você ter que sair de casa. E correr para onde? E de que forma? Ninguém pensou nisso. Fechar é muito fácil, mas pensar em como as pessoas vão ficar, tá entendendo? Nenhum apoio do governo hoje é suficiente, seja 600, 1.200 ou 3.300, não importa. Nenhum apoio hoje é suficiente para as pessoas que estão aí realmente na necessidade. E fora que o consumo de casa aumenta, né? Aumenta a conta de luz, aumenta a conta de feira, aumenta tudo. Está todo mundo dentro de casa, a despesa é maior em casa, né? E o que você acha da situação, você falando agora da situação das esposas, você acha que não é o momento mais dela ser mais compreensiva com os homens que estão passando essa dificuldade nesse momento, ou não tem a calhar essa situação? Se nós formos olhar ao longo das escrituras e trazer uma explicação para isso, você vai ver que o próprio José teve um conflito com a irmã Maria, entendeu? E ele queria o quê? Abandoná-la, por conta do que as pessoas iam falar. Então traga isso para os dias de hoje. Você já imaginou as pessoas falando, o fulano não tem a feira, o fulano não quer trabalhar, o fulano não tem como trabalhar, entendeu? Porque família é família, entendeu? A gente é chamado para ser o gestor da família, para ser o líder da família, para ser o sacerdote da casa, é aquele que compõe e que traz o alimento para dentro de casa. E numa pandemia, por mais que você queira trabalhar, aonde? De que forma? Ou você aguarda a boa vontade do governo em te dar um benefício, ou você aguarda a boa vontade de alguém te ajudar. Eu ajudei filhos de pastores com cesta básica. Eu ajudei filhos de pessoas que tinham uma certa condição, mas estavam fora do Juazeiro. E os filhos estavam na inércia de passar necessidade. E nós fomos lá, fizemos um trabalho de caridade, ajudamos essas pessoas, como temos feito, entendeu? Estamos em casa, obedecendo o que o governo manda, usando álcool gel. Não vou dizer mais a linha da OMS, porque a OMS ela não sabe mais no que ela acredita. Uma hora ela diz, outra hora ela diz, entendeu? Então eu estou ficando mais com o que o governo diz, tá entendendo? Porque o governo está estudando, o governo tem uma base de estudo, entendeu? Aí, como eu disse para você no início, eu parabenizo o governador por muitas atitudes que ele tomou com relação a melhorias, mas também, se eu pudesse criticá-lo pessoalmente, podia criticar de algumas coisas que ele poderia ter melhorado e deixou a desejar. Eu tenho duas coisas para o senhor, estava mexendo aqui no celular, para vocês terem notado. O Decágono de Lênin, o senhor conhece? O Decágono de Lênin? Uhum. Eu estava vendo aqui a situação, e tem uma parte aqui que ele diz o seguinte, é de 1913. Ele coloca o primeiro ato dizendo que corrompa a juventude e dê liberdade sexual. Isso tem gerado muita situação, tanto dentro do meio evangélico, como no meio da juventude, como dificuldade com os pastores, com família, entre várias situações. Recentemente, o governo do Estado autoriza, em um documento de dezembro do ano passado, a utilização da ideologia de gênero que a gente lutou tanto contra antes. A doutora Silvana Pastor, você acompanha sobre isso, ela foi contra, ela bateu em cima e tudo mais sobre essa situação. O que é que o senhor acha dessa questão da ideologia de gênero? Pode ser implementada no Estado? O senhor acompanha o pensamento da doutora Silvana, que é contra essa situação da ideologia de gênero? O que é que você vê hoje? Pequena abertura não faz mal, tem que ser cancelado de jeito todo, totalmente mesmo ideologia de gênero? Ou o senhor acha que o Camilo tem razão um pouco dessa liberação de ideologia de gênero com a sutileza que a gente conhece? Na realidade, João Paulo, eu acho que governo nenhum deveria, tá entendendo? E eu já peço aqui, nenhum governo, liberar ideologia de gênero. Nós temos um princípio, uma base cristã no Brasil. Desde quando os católicos vieram catequizar os índios, entendeu? Que é o homem é homem, a mulher é mulher. Por quê? Porque isso é um princípio de Deus. É um princípio bíblico, entendeu? Deus criou o homem
e a mulher, vírgula, macho e fêmeas os criou. Então Deus não fez homem para viver com homem e mulher para viver com mulher. Isso não é uma perseguição ao gênero homossexual. Isso é uma base bíblica que nós temos como cristãos e que nós obedecemos e que combatemos. Nós temos que combater esse bom combate, como disse o apóstolo Paulo, contra essas ideologias. Porque toda ideologia, ela começa dentro de um partido. Ela não começa só numa cultura. Ela primeiro começa num partido. Depois ela vira cultural, para que as pessoas... Depois das pessoas absorverem, ela vai entrar para a naturalidade. Entendeu? Tanto que uma pessoa me perguntou esses dias, Evandro, o que é que você acha, pastor Evandro, dessa pandemia? Eu digo, essa pandemia, esse Covid, né, no mundo inteiro hoje, isso é a mão de Deus, porque liberou-se muito. Nós estamos vivendo os tempos de Noé, em que tudo pode, tá entendendo? Em que se hoje se transforma o certo no errado e o errado no certo, entendeu? Você pega tudo que um governo tal diz e você distorce, porque você não vai com a cara dele. Isso, a mídia faz isso, essa política faz isso, infelizmente. Eu não estou aqui defendendo o presidente. Então, essas coisas, João Paulo, da ideologia de gênero, nós somos totalmente contra. Nós, pastores, a Igreja Católica tem o mesmo posicionamento, entendeu? Tem algumas religiões afros que aceitam, que permitem, entendeu? Não é que nós não aceitamos, nós não concordamos. Às vezes nós somos obrigados a tudo. Eu não aceito determinadas coisas na cidade de Juazeiro por essa cidade religiosa. Mas eu comungo. Aquilo que eu não mudo, eu me adapto. Entendeu? Mas eu prefiro não me calar, não me cercear, como já tentaram calar a igreja evangélica no Brasil nesses últimos 13 anos aí. Quantas leis foram feitas? Lei da mordaça para calar pastor. Você acha que essa questão de fechar a igreja, você acha que foi simplesmente porque queriam proteção? Não. A igreja era para estar na linha de um trabalho essencial. Porque quantas pessoas estão precisando de um atendimento nesse momento? Quantas pessoas nesse momento estão precisando de uma oração? Quantas pessoas uma hora dessa vão pedir socorro, não simplesmente numa UPA, mas correr numa igreja e pedir para um pastor fazer uma oração? Nós não poderíamos estar com distanciamento nas cadeiras? Nós preparamos a nossa igreja, nós implantamos o álcool gel, nós usamos as máscaras, nós fomos proibidos, fomos cesseados de falar o evangelho, fomos cesseados de atender as pessoas, tanto nós como a Igreja Católica. Por quê? Porque realmente os pastores principalmente aceitaram primeiro. Eu toda a vida fui contra e continuo sendo contra. A igreja era para estar aberta, era para estar como serviço essencial desde o início, porque você ia evitar suicídio, não se saiu, você não sabe. Mas há uma ordem do governo aí que não pode se divulgar. Mas você vai ver depois, pós-pandemia, quantos suicídios aconteceu. Masculinos, femininos, de jovens. Você vai ver quantas pessoas foram assassinadas. Já está acontecendo aí todo dia, se você assistir nos jornais. Quantos feminicídios, né? A gente acompanha diariamente o homicídio em Juazeiro. Diariamente. Diariamente. E, principalmente, nós existimos uma crise da bala. E teve dias que foram 4, não foi, Pedro? 4 a 5, fora as tentativas, um dia só. Infelizmente, é uma situação que eu vejo hoje, João Paulo, que governante nenhum, por mais que ele seja efetivo ou não efetivo, ele não consegue hoje. Por quê? Nós temos um princípio, como você sabe disso, você é um cara que conhece muito a Bíblia, até bem mais do que eu, pode ter certeza disso, porque já sentei com você para conversar sobre isso. O conhecimento que você tem é muito vasto. Nós caminhamos para uma linha que não é melhor, entendeu? Nós vamos ter tempo de bonança, mas nós já estamos vivendo as guerras, os rumores de guerra, entendeu? As epidemias, que está lá em Mateus 24, tudo isso está acontecendo. Por quê? Porque o homem hoje não confia mais em Deus, não acredita mais em Deus. Ele acredita mais em deuses do que em Deus. E isso leva a Deus a promover a justiça dele. E a justiça dele é essa, é deixar que o dano venha por conta do erro humano. E todos os danos que estão acontecendo hoje, seja ele de ordem epidemiológica, seja de ordem biológica ou de ordem dentro da natureza, Deus está permitindo para que o homem se conserte. Veja que um vírus parou a humanidade inteira. Todo mundo foi para dentro. Parou a igreja, parou os governos, parou a polícia, parou todo mundo. Entendeu? Então nós temos que ver isso também com o lado espiritual. Nós não podemos simplesmente ver com o lado natural. Não podemos também politizar a espiritualidade como muitos fazem hoje. Entendeu?
Então, acredito que se nós escolhermos melhor, nós vamos ter opções melhores. Nós já tentamos 13 anos com um determinado partido, que eu não quero citar o nome, com determinada ideologia. Não funcionou. Melhorou em alguns fatos? Com certeza melhorou. Não podemos tirar os métodos das melhorias. Mas nós degradamos a nossa juventude, nós degradamos as nossas faculdades, nós degradamos os jovens no país. Eles colocaram um pensamento que torceu a cabeça da juventude hoje, está entendendo? De uma forma em que tudo que é errado se tornou certo. Entendeu? Você tira por um... Vou citar aqui um ato que aconteceu essa semana, não vou ser mais delongo nesse sentido. Se você analisar o que aconteceu naquela questão que aconteceu, naquele protesto que houve agora domingo, né? Se eu não me engano, em São Paulo, entendeu? Eu gosto sempre de assistir jornal e nas redes sociais. Quebraram tudo, tudo de preto. Não vamos citar nome de partido aqui para não... Tocaram fogo na bandeira do Brasil em Curitiba. Nós assistimos um grupo que defendia as suas causas de um lado, que estava pacífico. E, de repente, chegou um grupo que se dizia democrático, que defende a democracia desse país, atirando pedras, chutando, matando policial, jogando coquetel molotov. Aí eu digo para você, afinal, o que é que está certo e o que é que está errado? Se democracia é o ato de você comungar com os pensamentos diferentes, por que aquela situação? Há quanto tempo nós não tínhamos mais visto aquilo ali? Entendeu? Lembrando para o senhor, só um dado, que os black box é o mesmo pessoal, é o mesmo pessoal da torcida organizada que foi pago por Jorge Soros, que quer justamente essa situação. Situação essa atípica, né, colocado, eu esqueci até o nome dele, antifascista, antifas, que eles dizem que são, né. Nos Estados Unidos mataram um policial negro, né, levou um tiro, não sei se você viu, agonizando ao chão. Quando a gente olha esse pessoal que faz essas manifestações dele, não há um cidadão, não há uma pessoa de bem. Nós vemos nos Estados Unidos isso, a fisionomia realmente é de baderneiro, é de pessoas que procuram confusão. Foram em algumas cidades que ele faz nos Estados Unidos, as cidades se armaram, não sei se você viu também esse vídeo, para não aceitar eles. Então, assim, eu acredito que tem tantos modos de a gente chegar na casa dos outros. A direita nunca fez nenhum protesto que não fosse no domingo, para não atrapalhar a vida de cada cidadão, porque a gente respeita. Era bom se esse pessoal também respeitasse o espaço, fizesse em outro horário, fizesse manifestação grande. Mas quando vem ao confronto, uma situação dessa, o que me coloca temerário, pastor, a gente que é da direita, é que há um grande número de policiais armados, muitos, como eu, formado, entre outros, que eu, por vez por outra, não saio do meu cabrito em perto, não, por conta disso. A gente sabe a segurança de hoje. Aí vem um cidadão desse, joga uma pedra no carro, você está com a cabeça assim, imagine o que pode acontecer, o que Deus tem segurado para não ter um confronto realmente, porque o que eles esperam é que alguém da direita perca a cabeça, aí eles fazem outra situação aqui. É isso que eu penso que eles querem fazer, como nos Estados Unidos estão tentando fazer, vandalizando, quebrando casa em loja em Nova York, roubando loja. O que a loja tem a ver? Se você viu, tem um vídeo que está no site da gente, o cara tendo fogo no dono de uma loja. O cara para ter fogo no dono da loja com a mulher amarrada. São princípios que a gente não defende. Eu vou te responder. Primeiro, nós temos um princípio base cristão. Primeiro, nós temos que abominar e aborrecer qualquer ato de violência, seja em protesto. Há outras formas de se protestar. Hoje nós temos as redes sociais que têm nos mostrado uma forma de protestar, tá entendendo? Em que consolida a mudança. Ontem nós paramos uma PEC no Congresso, foi, não foi? A PEC da fake news, entendeu? E foi aquilo ali, foi internet, foi redes sociais. Então, quando você promove a violência, você gera violência. Por quê? Para toda ação, existe uma reação. Seja ela partidária, seja ela de ato violento, entendeu? Eu sou contra aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Terrível. Não tinha necessidade. Tivesse algemado o rapaz, se ele cometeu um crime, tivesse levado para a cadeia, mas cercear a vida de um jovem cidadão por ser negro com seu joelho, um cara de 80 quilos em cima do seu pescoço, entendeu? E mais os colegas compactuarem, comungarem com aquilo, já é um ato de violência. Mas sou contra o que está acontecendo hoje. Porque aquela violência gerou a violência mais forte. Tão lindo se as pessoas fossem para a rua com a foto, com a imagem
do cidadão que foi morto e fizesse uma grande aglomeração de frente à Casa Branca, de frente aos órgãos de justiça, e ficasse em silêncio pela morte dele, para que impactasse as pessoas, mas sair destruindo o comércio lojista, as agências bancárias, e você dizer que isso vai promover a mudança? Não. Violência gera violência. Isso é filosófico. Pastor, eu vi uma cena de uma ativista branca, policial negro, ela dando cotoco policial negro. Um protesto desse. É no mínimo cômico. Mas repassando a situação da história, para o pessoal entender a história do Floyd. Floyd é um negro, segurança de estabelecimentos comerciais na cidade. Você só acompanha a história toda. Foi comprar um cigarro com nota de R$20 falsa. $20. Ao chegar lá, a caixa disse, olha, essa nota é falsa, você aguarda devolver os cigarros. Show de direito, aí qualquer cidadão pode fazer isso, mas qualquer cidadão pode chegar, tá com raiva, sai de repente, tá tranquilo, não tira o direito de cidadão. Adentra o carro, a polícia chega e ele resiste à prisão. O Floyd é um cara grandão, você viu que é um cara gigante. Nós que somos policiais, nós temos o mata-leão que você conhece, você coloca a pessoa no chão, coloca o joelho em cima do pescoço com o peso, que é para a pessoa esmorecer um pouquinho para você colocar dentro do xadrez. O que você vê a tipicidade, e aí a gente tem que ver como é o trabalho policial, que é árduo. Os companheiros dele ficam olhando os manifestantes, as pessoas que estão próximas, filmando com celular. Isso. As pessoas que estão próximas estão atrapalhando a ocorrência. Por quê? Quando nós temos duas pessoas para apoio, é para as duas ajudar a conter a pessoa e colocar dentro do carro. Isso. No mínimo, ao meu ver, se for uma lei justa, as pessoas que estão atrapalhando a ocorrência têm que ser corresponsabilizadas como coautor daquela situação. Com certeza. Porque ele tira as pessoas que estão ali para fazer aquela situação e deixa o trabalho falho. O cara está segurando o outro, que está alterado, visivelmente alterado. Dois outros policiais têm que ficar longe para poder segurar o tumulto, e aquele tumulto se espalha. Então, eu acredito que o cidadão, quando vê uma operação policial, deixe o policial trabalhar. Porque se não tivesse aquele pessoal todo filmando, aquela provocação toda, os outros dois tinham segurado ele, colocado no xadrez e resolvido o problema. A gente só sabe da situação da ação policial quando está dentro. Às vezes a gente está dentro de um tiroteio e a gente dispara uma vez e o cara cai. Aí ele levanta para dar tipo novo você. Você tem que estar mais 3, 4, 5 para o cara poder parar a ação. Aí o direitos humanos diz, olha, o policial matou com 30 tiros o cabo. Não viu que o cabo mesmo com 5, 6 tiros ainda está atirando em você. Então tem a vida da gente, a vida do parceiro, a vida do companheiro. Quem é policial militar sabe disso, o risco. Nós tivemos uma situação aqui do Raio, não sei se o senhor lembra, com a menina do Demutran, que não veio como sequestro, a situação toda, o policial já vem estressado, esposa de um policial, aí vem toda aquela situação. Então o policial já vai pronto para uma batalha. Quando chega lá na batalha, o estresse já bateu lá em cima, dificilmente você retorna ao status quo emocionalmente. O senhor, como pastor, conhece isso. Então, é um trabalho atípico, a gente tem que ver essa situação de um outro modo. E tudo está sendo usado para a questão política. Inclusive, uma situação dessa é que morre um policial negro, com vários tiros, fica agonizando no chão, pedindo atendimento no médico do manifestante, e não tem a mesma repercussão. A mesma repercussão. Isso é onde a gente mostra realmente, João Paulo, que tudo hoje, infelizmente, está politizado. Porque a ênfase que era para ter dada ao nosso amigo lá, o que faleceu, né, vítima da joelhada do PM, do lado dos Estados Unidos, né, entendeu? Foi a mesma que poderia ter dado ao policial, né, que também faleceu. O maior, porque o segurança estava em serviço, esse policial estava ajudando a população, tentando acalmar os manifestantes, defendendo o patrimônio dos outros e não comprando cigarro com nota falsa. Esse devia ser maior. Então, os valores morais hoje no mundo estão deturpados por uma imprensa que a gente vê. Eu fui em Brasília, Pedro está aqui de prova aqui, não é isso, Pedro? Como era o perfil dos repórteres que estavam na casa do Bolsonaro? Tinha algum sem tatuagem? Fumando, cuspindo em chão, jogando bituca de cigarro na mesa. É esse tipo de pessoas que passam para a gente a mensagem, é complicado. A gente precisa de um amigo como o senhor, que tem integridade moral, que sabe a questão de moralidade, né? De uma família realmente estabilizada para poder passar notícia para a gente. Não de pessoas que têm dependência química, não pessoas... Eu olhando a situação, nada contra o Datena. Mas o Datena diz, o Bolsonaro é mal educado, eu não entrevisto mais ele. O Datena não fala palavrão. O Datena não fala palavrão.
Aí o Datena já diz, não sei quem é drogado, e o filho dele passa muitos anos de tratamento químico. É duas coisas complicadas. O Datena até admirava, mas depois que eu vi muitas situações dele, no mínimo é dúbio. Eu falo muito palavrão. Eu reclamo que o senhor fala palavrão. Eu tenho um filho que é dependente químico, e eu chamo outras pessoas de drogada. No mínimo é complicado. Mas é justamente isso que a gente abordou agora, João Paulo. É o certo que virou errado e o errado que virou certo. Infelizmente, nós vivemos esse momento difícil no país, tá entendendo? Como eu disse para você desde o começo, aqui eu não estou defendendo uma bandeira partidária. Eu não sou partidário. Eu acreditei no presidente que está aí, ainda acredito. Eu acho que vai haver uma mudança, tá entendendo? Se ele não der certo, nós vamos ter a oportunidade de eleger um outro, seja lá qual for, ou de qual partido, entendeu? Nós temos que torcer que dê certo. O grande problema hoje não vou dizer da nação brasileira, mas um presidente que teve 45 milhões de votos, tá entendendo? Ele tem que ser respeitado, tá entendendo? Eu não vou julgá-lo pelas suas palavras torpes que saem da sua boca, não. Eu não tenho para que isso. Eu julgo o presidente hoje pelo que ele está fazendo pelo país. Entendeu? As pessoas estão focadas no coronavírus, as pessoas estão focadas na forma dele se expressar, que é uma forma realmente fútil, grosseira, muitas vezes, mas ele é um cara que foi treinado dentro de um conjunto militar, ele tem uma forma de expressão muito mais forte, nem todo mundo identifica. Não estou aqui concordando com ele, sou contra a forma de expressão do presidente Bolsonaro, mas as atitudes que ele tem de defender família, de acreditar em Deus, de querer um país para todos, como ele diz sempre, o que Israel não tem e é o que é, o Brasil tem e não é. E ele vê esse potencial. Mas se você for olhar por aí, as pessoas estão se ocultando. Gente, nós estamos com o Rio São Francisco aqui em Jati. Nós temos aí agora todo o eixo ferroviário, desde o sul do país, chegando aqui no Nordeste pela primeira vez. Ele vem a Jati. Nós temos rodovias aí que passou 40, 50 anos esperando, tá entendendo? Que foi feito em menos de 6 meses. Então vamos parabenizar o que está certo, vamos torcer que dê certo, porque se ele der errado, dá errado para todo mundo, dá errado para pastor, dá errado para padre, dá errado para o prefeito, dá errado para o partido tal e tal, dá errado para todo mundo. Então, essa coisa, eu chamo assim, com todo respeito, João Paulo, as pessoas que pensam dessa forma, mas eu penso essa coisa diabólica que se pensa hoje, entendeu? É como se meu pai tivesse me batido, e porque eu não gostei dele me bater, eu começo a torcer, tomara que ele morra, tomara que ele morra, tomara que ele morra. Mas o senhor acha que o decágono de Lênin colocado em prática hoje, em 1930? Com certeza, com certeza. Esse antifascismo que eles falam aí, entendeu? Se você vê, quem criou todo esse comunismo, você vai começar lá em Mussolini. Essa turma que está na rua aí brigando de preto, quem levantou foi eles. Quer que eu lhe fale uma verdade sobre esse pessoal? Eu vou te explicar uma verdade. Só um minutinho, Paulo. Esses dias eu fiz um comentário, não sei se você chegou a ver nas redes sociais, em que eu achei bonito o gesto, mas pessoas colocaram isso nas suas redes sociais sem analisar o peso. Colocaram uma mão, um punho, tá entendendo? Sangrando. Quem falou aquilo, quem quis expressar aquilo ali com sentimento, foi bonito. Mostrando o sofrimento daquele homem que passou, os negros estão sofrendo até hoje. Aquela perseguição nunca acabou nos Estados Unidos, até hoje acontece. Diminuiu, mas até hoje acontece. Infelizmente, aquele racismo maldito ainda acontece, não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, de certa forma, ainda acontece. Entendeu? E aquele punho representa a criação do socialismo, representa a criação do comunismo, tá entendendo? As pessoas põem aquilo e não vão ler, não vão estudar, não vão saber o significado, tá entendendo? Aquilo é um sinal de autoritarismo, tá entendendo? Você vê que a esquerda usou muito isso, você vê fotos da ex-presidente, do ex-presidente, do ex-candidato atual, que agora que concorreu com o presidente Bolsonaro, ele usava esse punho. Então, quer dizer, as pessoas estão ali expressando não a dor daquele homem negro que morreu, dos negros que estão sofrendo na realidade, mas estão defendendo uma bandeira partidária que quem conhece já sabe, não, ali é os meus. Aquele cara ali pensa como eu penso. Eu não penso como essas pessoas, eu penso como Deus pensa. Certa vez, com você falando agora como policial, o apóstolo Pedro puxou a espada e arrancou a orelha de Malco, de um soldado. Quem era o soldado? Uma autoridade que estava ali para prender Jesus. E Jesus o impediu. Ele disse, Pedro, para, não é assim não. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele está falando da lei de ação e reação.
Aquilo que você plantar, você vai colher. Entendeu? Então, essa turma que governou esse país durante muito tempo, ela tem que colher o que eles plantaram. Infelizmente. Isso é uma opinião minha, particular. Está entendendo? Então, vamos plantar o que é bom. Eu toda a vida fui de esquerda. Toda a vida fui de esquerda. Está entendendo? Todo mundo sabe, eu trabalhei na campanha do Santana, eu trabalhei para o Lula, recebi o Lula aqui no Hotel Verde Vale, recebi no aeroporto, tá entendendo? O Lula, para mim, foi eu vou dizer aqui uma coisa que talvez amanhã eu receba um monte de crítica. O Lula, para mim, foi um dos maiores líderes levantados dentro do Brasil quando começou a fazer o que é certo. Só que, infelizmente, ele errou o caminho, entendeu? Dou os parabéns para o início, mas do meio para o fim, quando nós acordamos na realidade do que se tinha transformado a esquerda no Brasil, acabou-se. Não tem mais como você bater palma hoje. Nós batemos palma para aquele que faz a coisa certa. Nosso governador tem acertado muito, acabou... Olha, eu vou dizer para você, essa rua, quando eu cheguei aqui, o que tinha de assalto, depois que ele implantou o raio em Juazeiro, caiu assim, nós nunca mais vimos um assalto nessa rua, na frente do meu comércio. Eu tenho que bater palmas para o meu governador desse jeito. Eu posso dizer meu governador, porque eu oro por ele. Eu oro que Deus faça com que ele seja um grande administrador. Eu oro pelo prefeito de Juazeiro, faça uma grande administração. Eu oro pelos vereadores. Eu não tenho uma bandeira política para defender o vereador tal, o prefeito tal. Não, eu trabalho para o prefeito, está entendendo? Para mim, tem muita coisa que tem que melhorar, tá entendendo? Mas ele tem, se eu disser para você que ele não tem feito, ele tem feito muito em Juazeiro. Bato palmas para o meu patrão hoje, tá entendendo? Bato palmas para o meu secretário, doutor Luiz Ivan, você conhece, uma pessoa... Gente muito boa, acessível. Acessível, um cara que tem um coração maravilhoso, tá entendendo? Eu por mim, sou mais ele 10 vezes que Arnon. Entendeu? eu parabenizo o Arnon, porque o Arnon, ele... Eu acho que o Arnon só ganhou porque tem o irmão Luiz Ivan. O Arnon, ele, na realidade, João Paulo, que você não conhece ele pessoalmente, o Arnon, ele é uma pessoa que, se você... Eu vou te dizer uma coisa que talvez você não concorde comigo, e você não é obrigado a concordar comigo. Como eu também, às vezes, não sou obrigado a concordar com o pensamento de muitas pessoas. Eu parabenizo o prefeito Arnon, porque, veja só, as poucas vezes que eu andei com o Arnon na cidade, eu vi um cara aguerrido. Ele chega, ele vai para dentro do terreno baldio, só que ele vê, às vezes, que a coisa não funciona como ele quer que funcione. Entendeu? Ele quer dar de si, e às vezes parece que a máquina não funciona como ele quer que funcione, entendeu? Mas eu vejo assim, ele numa garra, eu vejo ele assim, numa visão de crescimento. Tá entendendo? Que poderia ainda melhorar mais. Tanto como eu vi o antecessor dele, o Raimundo Macedo, fazer a mesma coisa. Só que não conseguiu. Mas quando a gente fala essa situação, exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Eu tento segurar o máximo, você sabe que eu não gosto de fazer crise, nem em Juazeiro, nem em Crato, nem em Barbalha. Há uma crise da direita com a Gemiro, não sei se você sabe disso, você já viu. Você já viu essa crise, não? Sim, já ouvi falar. Por quê? O cara compra teste de Covid-19 em pet shop. Ah, mas não foi efetuado. Porque a galera caiu em cima. Ah, você vai lá falar... Estou falando de situações que talvez o prefeito não tenha culpa, tenha feito o secretário. Pois mostra que o secretário tem culpa e se isente. Você vai e morre uma pessoa em Fortaleza que morava em Juazeiro e o cartão SUS era Barbalha. Ele disse que mora em Barbalha e faz um alarde do tamanho do mundo. A gente não precisa de alarde. Eu fui para a barreira sanitária, está aqui de prova aqui no caminho do Crato. A pessoa perguntou para onde a gente ia, estou errado? Deu alguma instrução sobre Covid? É para onde? Estou indo aqui para serviço. Não, é porque se você for de Juazeiro tem que ter uma declaração. Eu digo, eu vou fazer entrevista com uma pessoa, pega a declaração da pessoa que eu vou entrevistar a pessoa. A senhora está meio sem nexo, não? Deixa eu te responder essa pergunta. Aí ela ficou chateada, chamou o guarda municipal, me identifiquei e passei. Ela não deu uma informação sobre Covid-19. Juazeiro do Norte, situação coigual passa todo cidadão de Juazeiro que vai a Barbalha e volta ao Crato, parecido, falta um treinamento de informação. Vem outras situações da gente sobre a administração de Arnon e a gente fala, tenta ajudar de um jeito ou de outro. Hoje eu me deparei com uma rua que o cara fez um prédio grande em cima. Eu assisti isso lá. Aí eu digo, derruba a casa de Zezinho das Tapioca ali de cima. E aquele prédio vai ficar quanto tempo? Não é uma falta de sensibilidade. E ainda vou outra. Nós temos uma IMEG que saiu, deixando o salário atrasado. A outra já recebeu 10 milhões e 900 mil reais. Ancine. Nós vimos o prédio, não vimos o prédio lá? Lembra disso que a gente viu o prédio? Pedimos lá para o pessoal da direita, que a direita é bom que é no Brasil todo. Vá lá na Baixada Fluminense e me mostra o prédio. O prédio da Ancine é um prédio que dá 3 casas suas,
primeiro andar, que atende criança deficiente. Um projeto bonito, mas não tem nada de administração hospitalar. A ganha 10 milhões para uma licitação, que até agora se pagou 10 milhões. O problema é, será que precisa Juazeiro do Norte de uma empresa para administrar salário de funcionário? Será que não é insensibilidade? Eu não sei se é do secretário, do gestor, do que já está lá, porque a saúde já funciona. Não vou culpar o prefeito Arnon nessa situação, porque a IMED já vem do tempo de Arnon, a saúde já vem debilitada de muito tempo. Mas não falta uma sensibilidade para resolver essa questão da saúde, principalmente em Juazeiro, como da educação, que a gente vê as crianças. Olha, minha mãe é professora, e as crianças do ensino básico, os piores resultados do Brasil é aqui em Juazeiro. E não há perspectiva de melhora. Aí quando a gente fala do adversário, o adversário teve parente que tomava de conta da saúde e da educação, e a gente fica sem saber, porque também não resolve. A gente olha a grosso modo e não vê um horizonte próximo ao que possa mudar. Você não acha que falta ao gestor e à Câmara Vereador uma sensibilidade com a população? Porque a gente passa o dia todinho com exame, a gente não faz isso? Crianças com exame, criança com isso. A gente fez uma situação de levar os médicos nas casas para desafogar os hospitais para não estar superlotado. Quando a gente chegava nos hospitais, estava tudo normal. Não tinha essa pandemia para gerar essa repercussão dos hospitais estar lotados. Por que você acha que não falta essa sensibilidade? Se eu trabalho no mercado, falta sensibilidade com o pessoal do mercado. Não fala dessa gestão, de várias outras que está faltando. O pessoal sofrido que paga aluguel de R$700 no boxe. Eu continuo com a mesma resposta que eu dei no início, né? Tem coisas que não cabe a mim nem julgar e nem responder, nem politicamente, nem administrativamente, entendeu? Assim, continuo como eu disse para você, parabenizo o prefeito, entendendo? A gestão da CEMASP, da pessoa do Dr. Luiz Ivan, uma pessoa maravilhosa, entendeu? A pessoa 10, tá entendendo? E tem feito um excelente trabalho ali na CEMASP, tá entendendo? Junto com o Eloy, toda aquela turma que a gente tá ali junto, Eloy, entendeu? Paulinho, né? Isso, entendeu? Pessoas, a equipe, eu acho que é uma das melhores equipes, como o Eloy disse, né? Que já surgiu na prefeitura até hoje, entendeu? Com relação à sensibilidade política, entendeu? Eu digo para você de um modo geral, falta muita sensibilidade política no país inteiro, entendeu? Mais amor pelas pessoas, mais cuidado, mais carinho, mais atenção, entendeu? Eu acho que ter muito que melhorar ainda, entendeu? Vamos dar mais uma oportunidade aí, né? Ver se nas delongas dos anos pode ser que melhore mais ainda. Eu torço que o time vença, e eu não estou aqui para julgar nenhum deles, entendeu? Até porque a entrevista é mais de cunho religioso espiritual, né? Mas a gente está expondo nossa opinião também, entendeu? Uma situação que chegaram para a gente, olha, para a gente chega tanta coisa engraçada. Chegou uma condenação do prefeito do Crato por uma construção ilegal em Fortaleza. Não tem nada demais, não tem política. Você construiu uma casa ali, deu errado a construção, o cara pagou a multa, que você trabalha com isso, você sabe disso. Mas o pessoal já mandou para mim com esse cunho. Eu até entendo. O cara recebeu uma multa no Crato porque também construiu errado e está dizendo, pô, o cara que me mudou aqui, ele construiu errado em Fortaleza. Sabe, eu acredito que o político ele é um espelho para a sociedade, é um espelho para os alunos. Eu lembro quando o prefeito ia na escola, o prefeito vem na escola, cara, o prefeito vem na escola, é todo um cerimonial, você imagina a autoridade, né? É um herói de algumas crianças, é uma autoridade que o pai implementa, e hoje está faltando muito esse respeito com o prefeito, etc. Até porque o advento da internet também informa tudo, de todo jeito, né? Situações esdrúxulas, a gente tenta que realmente a coisa melhore. Eu acho que o lado espiritual que a gente está falando aqui é um lado que pode melhorar muito, porque ajuda muitas as pessoas. Eu acho que a salvação da alma é a melhor presente que você pode dar para alguém. E o senhor, como pastor, pode falar bem sobre isso. E nós poderíamos, João Paulo, espiritualizar isso, né? Veja só, se os governantes, independente de qual seja, dessem mais oportunidade às igrejas, tá entendendo? Veja só, nós não poderíamos ter hoje cultos ou missas dentro da administração? Poderíamos. Nós traríamos uma sensibilidade espiritual para essas pessoas que ia melhorar a sua capacidade administrativa. Nós já fiz esse trabalho aqui há 3, 4 anos atrás, aqui em Juazeiro, em empresas, em que você chega para os funcionários e espiritualiza a administração. E a melhora vai para quase 90%. As pessoas ficam mais sensíveis a Deus, ficam mais sensíveis aos amigos,
não vê simplesmente em julgar ou então perseguir o amigo dentro do trabalho, tá entendendo? Você elimina uma vertente de situações, tá entendendo? Que poderia ser feito também dentro da administração pública, seja ela governamental, municipal ou presidencial, não sei de qualquer... Tá entendendo? Se você vê hoje que, trazendo para o seu lado, na Polícia Militar, quantos cultos existem hoje na Polícia Militar? Diversos. Quantas orações são feitas? Tem melhorado muito. O pastor Pedro Filho fez um trabalho primordial lá no início da Cristo Vive, no batalhão, e um bom resultado. E dá resultado. E isso a gente poderia trazer hoje para a administração pública, entendeu? Tentar sensibilizar as pessoas a ser mais humanas. O que falta hoje, João Paulo, se chama humanizar as pessoas. No nosso caso, no seu caso da Polícia Militar. Se a Polícia Militar ela fosse mais humanizada, tá entendendo? Se cometeria muito menos erros. Porque é que nem seria assim, só quem sabe o que é um conflito é quem está nele. Só quem sabe o que é correr atrás de um bandido sou eu. Depois eu pensava que já corri. Eu sei o momento de euforia. Olha, eu acordei na minha casa com um ladrão dentro do meu carro. É apavorante. Eu vou lhe contar uma. A gente sai para trabalhar, policial militar, a gente não sabe se volta. Primeira coisa. Você já fica estressado com qualquer situação. Já aconteceu comigo. Né? Por isso que eu estou dizendo como é que é a situação. Eu vou explicar uma coisa para o senhor, de testemunho. Deixa eu explicar uma coisa. Só para você perguntar aí a situação. Só para você entender aí. Eu fui à minha igreja, Cristo Vive, que é minha casa, onde eu me converti. Fui hoje. Passei lá de frente, parei e tal. Perguntei para alguns irmãos da época que eu estava lá. Aí falaram, fulano, irmão de tal, está na igreja batista não sei aonde. Fulano está na igreja não sei aonde. Fulano está na igreja não sei aonde. Eu errei muito dentro da minha igreja. De até brigar na tapa com gente lá dentro. Estou só lhe explicando que eu não sou flor que se cheira. Todo mundo sabe disso. Agora, quando eu erro, eu volto para minha casa. E muitos irmãos estão errando e voltando para as casas alheias. Nem se encontra lá, nem se encontra cá. O problema tem que resolver dentro de sua casa. Isso aí é na prática o que eu estou vendo de muitos irmãos fazendo isso. Eu posso querer bem a muitos irmãos, mas Patrício, Robson, Ronaldo, Carlão, Aurilã e por aí vai, Carlinho. Carlinhos, a casa de vocês é Cristo Vive. Então assim, quer ir para a casa dos outros? Vá, meu filho, eu também fui quando eu fazia uma coisinha errada com um pouquinho de vergonha. Mas a casa de vocês é assim. E vale para outros irmãos de outras igrejas. Com certeza. Aprendam que a casa da gente, onde você se converteu, é sua casa e nunca vai deixar de ser. E aos pastores que recebem pessoas de outras denominações na sua igreja, passem todo dia esse sermão. Volte para resolver o problema em sua casa. Porque ele também vai ser dessa igreja. Ou os pastores começam a ver essa situação de ovelhas dos outros estar no seu cocheiro e devolver para o cocheiro, ou vai ficar essa crise que eu vejo conturbada de crente entrando e saindo dentro das igrejas e a gente não ter uma coisa sólida. Isso é o que eu vejo. Estou perguntando ao senhor se também o senhor vê essa visão. Eu não vejo dessa forma, tá entendendo? Há duas explicações para isso aí. Uma certa vez veio um homem chamado Nicodemos, muito famoso essa passagem, é Jesus. E ele perguntou o que era necessário para ser salvo. E Jesus disse, é necessário vós nascer da água e do Espírito. Pessoas que não nascem de verdade, elas andam de igreja em igreja, de porta em porta. Por quê? Porque a Bíblia diz, não vos aparteis da vossa congregação, como é o costume de muitos. Então já é uma prática do passado. Pessoas se decepcionam dentro da igreja com o pastor? Não, se decepcionam com pessoas dentro da igreja. E pessoas com pessoas geram conflitos. E conflitos é para ser o quê? É para ser resolvidos. Então, quando você não quer resolver um conflito, o que é que você faz? Você foge dele. Que é o que acontece hoje. Então, você foi aquela pessoa que criou o mesmo conflito dentro da sua congregação, pode ter certeza que você vai vitimar outras pessoas onde você foi. Porque se você não consertar aonde você errou aqui, dificilmente você vai se consertar aonde você vai. Ao contrário, você vai até multiplicar o problema. Porque você vai criar outra semente do mal lá dentro, entendeu? Então isso sempre aconteceu, João Paulo, infelizmente, dentro das Escrituras, tá entendendo? Veja que a Bíblia diz em um certo momento, lá em Atos dos Apóstolos, que Barnabé, ele se acovardou
E Paulo não quis mais ficar com ele. Ele decidiu deixar Barnabé. Não, você vai para o seu lado, eu vou para o meu, porque não tem mais, a gente não pensa mais da mesma forma. Então, a única vez que eu sou favorável de você não estar mais dentro de uma igreja que você congrega há muitos anos, é se você não concorda mais. Você não consegue mais andar com o seu líder, tá entendendo? Seja por qual for o motivo, tá entendendo? Aí sim, mas você sai por conflito, é que nem você disse, a resposta é essa, volta para a sua casa, entendeu? Volta para a casa do pai, receba realmente a correção que receber e se firme, entendeu? Esse é o grande problema. Como eu disse para você anteriormente, quando eu digo, Evandro, salvar de quê, pastor Evandro? Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito, ser batizado para se arrepender dos seus pecados. E nascer do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, para que você seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Quando você não é guiado pelo Espírito Santo, você vai lá para Gálatas capítulo 5, e você vai começar a fazer o quê? As obras da carne. É a violência, a glutonaria, a bebedice, tá entendendo? O sexo desenfreado, tá entendendo? É a idolatria, a feitiçaria. Tudo isso são obras da carne. O que é obra da carne? São os nossos desejos. Eu quero fazer? Eu posso? Eu posso. Deus não quer? Mas eu posso como ser humano. E vou pagar um preço por isso. E é o quê? Um preço de morte. Não é só de morte aqui, mas de morte eterna. A Bíblia diz que nós não devemos temer o homem que mata a carne, mas aquele que mata a carne e o espírito ainda lança no inferno. Então há um julgamento para tudo isso. Mas Jesus disse que queria salvar, não, ele quer salvar todos. Quando ele deu seu único filho unigênito na cruz do Calvário, por todos nós, por mim, por você, pelos nossos irmãos católicos, espíritas, umbandistas, xixinoê, 33 mil religiões no mundo inteiro, Jesus morreu por todos. Mas ele disse que queria nos salvar. E um certo dia eu lendo no dicionário, eu fui entender o que é a palavra salvar. Salvar quer dizer tirar da zona de perigo. Jesus quer tirar essas pessoas até hoje da zona de perigo que elas vivem. Do alcoolismo, das drogas, da prostituição, tá entendendo? Da destruição de família. É necessário que você seja salvo. Jesus veio para nos tirar da zona de perigo. Para levar a gente para onde? Para um descanso eterno. Pergunte para qualquer pessoa hoje, quando você morrer, para onde você vai? Dificilmente a cada 10 pessoas, 9 vão dizer que não sabem. Porque nada termina aqui. Até no Espiritismo eles creem que aqui é uma passagem. E realmente Jesus disse que é uma passagem. Ele vem buscar a sua igreja. Aqueles que são salvos, aqueles que reconheceram a morte no Calvário, aqueles que creram que Jesus ressuscitou, aquele que crê que Ele está conosco, aquele que crê que Ele virá buscar a sua igreja. Esses são aqueles que realmente vão ser tirados da zona de perigo. Nós podíamos perguntar numa entrevista dessa para tantas pessoas que vão nos assistir. Você tem certeza para onde você vai? Quando você partir daqui? Será que amanhã você vai ser acometido de Covid? Mas você tem certeza para onde você vai? Será que você está salvo? Será que você está fora dessa zona de perigo? Não só do Covid, mas da morte eterna? Porque Jesus falou, lá em Apocalipse capítulo 20, João disse que viu os mortos grandes e pequenos. E ele disse que aqueles que não estavam escritos no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo. Isso é uma visão de futuro. João viu o futuro, como Paulo viu coisas inefáveis lá em 1 Coríntios. João Paulo, a salvação para todas as pessoas é hoje. Deus quer salvar o político, Deus quer salvar os governantes, Deus quer salvar as autoridades policiais, Deus quer salvar os padres, alguns pastores que também às vezes estão pregando, não estão salvos, precisa ser salvo, alguns obreiros que precisam ser salvos, entendeu? Pessoas que estão dentro da igreja achando que estão salvos e não estão salvos, precisam ser salvos, precisam nascer de novo. Porque quando você diz que é uma pessoa salva e você ainda tem dentro de você ideologias dentro de você que não são crísticas, pode ter certeza que você não é uma pessoa salva. Se você defende uma causa que não é crística, não é de Cristo, você não é uma pessoa salva. Você até acreditar que aquilo pode melhorar é uma coisa, mas você querer viver aquilo, você furou os princípios crísticos. Jesus não foi político, já denotaram na filosofia como ele fosse político. Jesus não foi socialista, mas já disseram que ele foi socialista. Porque ele levava em si o princípio da equidade, que é uma das coisas que é um fundamento do socialismo, a equidade, que nunca funcionou. O próprio Jesus não conseguiu unir as classes sociais nem deixar ninguém no mesmo parâmetro de vida.
Entendeu? Mas Jesus não era socialista. Não, perfeitamente, mas é o que a filosofia prega. A filosofia prega. Ajudava os pobres, tirava a situação dos ricos e dava os pobres, que é uma das funções da igreja. E eu tinha uma situação, porque nós também filmamos lá no Salesiano, vários comerciantes que pagam tributos à igreja, não é a prefeitura, é a igreja, e nesse momento de pandemia, a igreja do Salesiano não deu uma cesta básica. Tudo contra o que Jesus pregou. Mas isso é uma grande verdade. Nós vimos aí uma invasão de centenas de pessoas nas ruas, dando cesta básica, porque Jesus deu exemplo. Ele disse, eu estive nu, eu estive preso, eu estive doente, entendeu? Nós fomos cesseados de visitar uma pessoa com Covid no hospital. Você acha que eu não iria? Com certeza, me convide para eu ir lá no hospital orar para uma pessoa que está com Covid. Eu vou nos critérios da OMS. Eu visto a minha roupa, eu coloco minha luva, eu coloco meu gel e vou visitar. Estou aqui pronto para fazer. Mas fomos cesseados disso, infelizmente. E voltando à causa que ele disse para você, entendeu? Você não pode fugir, João Paulo, dos seus princípios cristãos, se verdadeiramente você é um cristão. Seja padre, seja evangélico, está entendendo? Eu não posso, como cristão, João Paulo, defender o que é errado. Entendeu? Porque Jesus disse, errai-vos porque não conheceis as Escrituras. Então, se eu conheço as Escrituras, eu não posso ir defender uma pessoa. Por exemplo, eu visitar um prisioneiro, eu não estou indo contra a lei do meu país. Eu estou fazendo um trabalho de caridade cristã. Mas eu defender o crime que ele cometeu, eu estou indo contra a lei de Deus. Porque Romanos capítulo 13 é um versículo que era para fazer parte, sabe de quê? Da Constituição do nosso país e do nosso Código Penal brasileiro. Está lá, Paulo, cheio do Espírito Santo, me dê a Bíblia aí, Ceiça, cheio do Espírito Santo, dizendo para as pessoas, para as autoridades, para os cristãos, o que tem que ser feito. E ele diz ali que aquele que faz o mal não deve temer a justiça. Não, aquele que faz o bem não deve temer a justiça, porque a justiça o elogiará ou lhe parabenizará. Mas aquele que faz o mal, está entendendo? Temer a justiça, porque ela é debalde a espada. O que é que ele está querendo dizer com isso? Paulo estava falando, e você sabe, João Paulo, você é um cara que estudou muito, que uma das leis mais duras da humanidade era a lei romana. A crucificação de Cristo veio da lei romana. O dilacerar Paulo em pedaços, amarrado num cavalo, veio da lei romana. Então o que é que ele está dizendo? Que as pessoas que fazem o que é errado, elas têm que pagar pelos seus delitos. Então quando eu sou cristão e eu defendo uma pessoa que cometeu um delito contra a lei de Deus e contra a lei que foi imposta para nós humanos, eu estou fazendo o quê? Se eu for trazer para o Código Penal, eu estou sendo, como é que se diz? Eu estou compactuando com aquele crime, eu estou sendo partícipe daquele crime. Eu lembro no passado, quando eu fui preso, de uma certa vez, numa empresa aqui em Juazeiro, que eu não vou citar o nome, e porque eu estava no local, a polícia chegou e me levou. Eu fui instaurado no processo como partícipe, porque eu sabia, eu estava lá e não disse nada. Então, quando eu concordo com alguém, e eu digo isso para as pessoas aí que defendem o que é errado, principalmente você que defende os políticos errados, está entendendo? Você está participando do crime dele. Sendo cristão, você está levantando a bandeira do crime, você está indo contra a lei de Deus e está indo contra a lei do seu país. E isso causa uma perturbação futura espiritual que as pessoas não vão entender. Então, assim, eu gosto de dizer uma coisa que as pessoas às vezes pensam porque eu acompanho, eu gosto muito da política, eu acompanho a política nas redes sociais, mas não sou político. Eu gosto de ver eles interagir, eu gosto de ver as ideias, eu gosto de ver os pensamentos, porque eu aprendo com aquilo. Tá entendendo? Você ora pela gente. E perfeitamente, eu vibro com o que é certo, mas também eu vibro com o que é errado. Porque eu vejo as pessoas querendo tirar os criminosos da cadeia, nós estamos presos dentro de casa. E o nosso Supremo Tribunal Federal soltou criminosos aí que estão matando gente na rua, estão assaltando restaurante, estão assaltando supermercado. Pô, e você dizer que isso está certo? Ah, mas porque o cara ia morrer lá e nós não vamos morrer dentro de casa também? Se pegar Covid no presídio, vai ser a mesma coisa de pegar Covid dentro de casa? Ou pegar Covid na rua? Então, e o pior, algemando cidadão, dando pay, nesse pessoal, quando é preso, não pode botar algema. Perfeitamente. Hoje mesmo eu fui cesseado do meu direito de vir na Constituição. É um direito constitucional, tá entendendo? Mas eu fui barrado de uma forma abrupta, dentro de uma farmácia aqui em Juazeiro, e eu disse, espera aí, senhora, essa não é a forma da senhora vir para cima de mim. Porque se eu quiser entrar, eu vou entrar, porque a Constituição me dá esse direito. Primeiro aqui é um comércio,
Primeiro eu tenho o direito de ir e vir, entendeu? Não posso. Perfeitamente. Não, mas porque o senhor está sem máscara. Problema, se for emergência, ela tem que atender. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso aí, mas eu fui compassivo na hora, disse, não, só me perdoe, realmente, tem um decreto ali na porta, a gente tem que obedecer. Acabou-se. Mas o decreto é assim, só para esclarecer o senhor e as pessoas. O decreto, ele diz que sem máscara e tudo, mas um caso excepcional de farmácia, e você está sem a máscara, tem que ser atendido. Foi uma emergência, eu estava sem a máscara. Emergências é coisas atípicas. Calma. O pessoal bota muito... O pessoal não tem poder. Quando passa a ter poder, parece que se torna um rei. A profissional que me atendeu de saúde lá na Blitz do Crato, tratamento totalmente errôneo. Totalmente errôneo. Totalmente. Eu vou dizer, um dos piores tratamentos que se pode dar. E olhe que só melhorou porque depois sabia quem era que estava falando. Mas antes, meu amigo, era... O cidadão se sente péssimo. Péssimo. Né? E é desse jeito que está sendo tratado. Esses profissionais de saúde, me perdoe, que estão nessas blitz, não repassam uma informação de combate à Covid, de como cuidar em casa, de como se preservar. Zero. Você está indo para onde? Estou só ofício, trouxe não. Pois você tem que voltar. Não estou visitando minha tia. Tem um ofício da tia? Ah, pelo amor de Deus. Depois que é um ofício ainda testado em cartório. Pelo amor de Deus. Repassa as informações que são. Olha, ao chegar lá, limpe as mãos, use o álcool gel. Você está sem a máscara, peça um papel higiênico, coloque no nariz, segure por enquanto, vai falar com ela alguma coisa ou outra, volte. Chega na dependência somente da área, fale com ela ao longe, são coisas para resolver e tal. Informa. Parece que está lá para não fazer o serviço. Aí fica de mau grado. Para terminar, eu vou falar aqui só questão aqui do pastor. Quando nós conhecemos, né, pastor? Foi lá na CEMASP, Ministro da Gestão de Arnon, né? Lá 2016, né? 2017. 2016, foi a campanha. Foi, isso. Tá a gente certo. aproveitou até a campanha junto. E eu vou explicar só uma situação para vocês entenderem. Muitas das vezes, de 2016 para cá, a gente enfrentou deputados federais se dizendo que era Bolsonaro, chamado de falsa direita. Combatemos o bom combate com várias e várias pessoas. Colocamos ideologia de gênero, viajando nesse carrinho, na motinha, tantos outros cantos no meio do mundo, no sol quente. Visitamos o pessoal da família real, do Sepúlveda. Fomos para tanta coisa. 150 anos de abolição da escravidão, a gente foi na Câmara de Vereador de Fortaleza. Bom trabalho do vereador, Jorge Pinheiro, se não me engano, que fez uma grande homenagem lá ao pessoal da família real. Principalmente a Princesa Isabel, né, que fez essa abolição, que o pessoal não reconhece, uma pessoa feminista mesmo, trabalhava pela mulher, lutou pela escravidão, primeira senadora mulher, senadora. Esse feminismo é mais uma ala. É distorcido. É distorcido. Porque as pessoas realmente que eram para ser defendidas com o feminismo, como você falou, você lembrou da grande Princesa Isabel. Onde é que se toca nessa mulher? Que lutou para liberar quantas mulheres ela liberou, tá entendendo, da escravidão. Tá e eu sou monarquista, né? Então, assim, eu acredito que tem que ter uma figura central. Imagine só, você conhece muito bem o Dom Bertrand. Já viu vários vídeos. Imagine um daqueles sendo o elo de balança entre Congresso, Presidência e STF. Seria muito importante. Nós tínhamos um país de primeiro mundo. O pessoal não conta que o Brasil tinha um PIB maior que os Estados Unidos no tempo de Dom Pedro II. O pessoal não fala sobre isso. Fala não, isso é verdade. Nós já tivemos tempos melhores no Brasil, entendeu? Nós decrescemos, infelizmente. Nós não crescemos, nós decrescemos. O pessoal não conta que a gente tem uma frota naval comparada da Inglaterra. Esquecem disso aí. Então, olha, falta muita informação. Falta o jovem ter a sede de estudo. Falta o conhecimento. E... Mas foi justamente o que foi feito nas faculdades. Ensinar ideologias e deixar de ensinar a verdadeira história do nosso país. Eu aprendi que o verde era Amazonas, o amarelo era o dourado e etc. Enquanto o verde é da família real e o amarelo também. É por isso que até hoje as pessoas dizem que houve uma ditadura no Brasil, onde nunca houve, segundo a história, nunca houve uma ditadura no Brasil. Não vamos debater isso outro dia. Vamos debater sobre isso. Agora, agradecendo ao pastor, porque tudo isso que a gente passou, dos pastores que a gente conhece, o que estava do início, para igual como a Trindade, está no início, meio e fim, foi o pastor Evandro. Do começo, porque a gente estava ali engatinhando, 2016 a gente já estava com o Bolsonaro. Passamos 2017 um ano de peleja, o senhor lembra disso? De peleja.
2018 foi outra super peleja, de momentos de a gente passar difícil. E esse pastor aqui levava a gente para o monte e sabia que a gente estava no peso tremendo. E sempre colocou a gente nas orações. A gente, tanto eu como a direita conservadora toda, tem a agradecer. Considerações finais, se você quiser falar alguma coisa. Gente, as minhas considerações finais é a seguinte, entendeu? Independente da sua bandeira partidária, independente das suas ideologias, vamos torcer que o Brasil dê certo. Porque se esse governo que está aí acertar, todos nós vamos acertar. Se ele errar, todos nós vamos errar. Então, a oportunidade está dada, entendeu? Vamos parar com tanta violência. Para que tanto protesto? Vamos respeitar aquele que foi eleito, né? Como é que, eu não sei como é que eles falam, que foi eleito de uma forma democrática, né? Entendeu? Foi eleito de uma forma democrática. Vamos respeitar. Eu acho que você é um bom político, eu acho que você realmente é um democrata, tá entendendo? Quando você respeita aquele que está na sucessão, entendeu? A esse que está aí governando agora. Se não der certo, né, João Paulo? Vamos ter outras oportunidades. Eu torço por Juazeiro, eu torço pelo Ceará, eu torço pelo Brasil, entendeu? Não defendo aqui governo nenhum, não defendo aqui político nenhum, parabenizo aqueles que estão fazendo o melhor, entendendo? Com todo respeito aqui a João Paulo, que tem um pensamento diferente do meu, eu quero parabenizar, tá entendendo? Para mim, pelo meu entendimento, o prefeito de Juazeiro está fazendo um bom trabalho com relação à epidemia, tanto nós só temos 16 casos, né, 17 casos, até o dia de hoje, tá entendendo? Poderia ser melhor? Poderia, tá entendendo? Com certeza, tudo poderia ser melhor, mas ninguém, governo nenhum estava preparado para essa epidemia. Nem os Estados Unidos, nem a China, nem o Juazeiro, nem o Brasil. Nós temos que cair nessa consciência, João Paulo. Ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado nem instrumentalmente, nem espiritualmente, tá entendendo? Nem governamentalmente, ninguém está preparado. Porque pegou todo mundo no momento de aflição. Corre para fazer o que puder. A realidade é essa. Eu tenho duas considerações, senhor analisar. Primeiro é que Minas Gerais tem uma população... Está de parabéns. 1000 acima do Ceará. Né? Quando diz que teve aumento lá, Central não tem quase nada. E o Ceará diz que é um combate e a coisa só aumentando. Minas Gerais não parou como a gente parou aqui o comércio. Nós fomos numa cidade chamada Barreiras, né? Barreiras, na Bahia. Chegamos lá, comércio todo aberto. Restrição, atendendo pessoal e tudo, e não parando tanto. Eu acho que é o momento da gente parar de fazer tanto esse alarde e ajudar o comércio a reabrir. Eu estou lhe falando porque eu vejo o que vai ser de Juazeiro, que é uma cidade comercial, depois dessa pandemia. Eu estou avisando todo dia isso. Presta atenção, tá? Olha que dá para abrir, sabe? Ser fiel à balança do governador, a gente encontrar prefeito fazendo churrasco, como teve aqui em Santana do Cariri, e mandando o povo ficar em casa. É uma disparidade muito grande do que é a realidade. O povo está sentindo isso, está batendo a autoridade dos prefeitos, dos governantes, sabe? É complicado. Eu não posso falar porque só quem tem acesso às contas, aos projetos, são os vereadores. Né? Eu vou até marcar com o vereador essa semana, tentar conversar a situação. Prefiro falar com o Darlan. Marquei uns 10 vezes a entrevista com ele, difícil marcar. Eu vou marcar amanhã uma entrevista de todo jeito. E eu queria saber o que é que a Câmara está fazendo tanto. Né? Que a Câmara tem todo esse respaldo junto ao comércio, né, para poder fazer um trabalho. Nenhum vereador levantou a pauta do comércio, nenhum. Nós organizamos, você sabe disso, a carreata. O Ministério Público quiser condenar, a carreata a gente estava organizando com os comerciantes, vamos organizar de novo dia 21. Então, o problema é que nenhuma autoridade vem, nenhuma, para dizer assim, estamos com você, comerciante, estamos com você, industrial, sabe? E eu vejo o pessoal muito aflito. A gente tem relação direta, você também tem relação direta com o comerciante. A aflição é gigante. E a gente não vê uma perspectiva a longo prazo. É nisso que a gente bate nessa tecla. Se nós cumprirmos as normas que a OMS colocou aí, né, álcool gel, máscara, eu tenho certeza que dá para a gente trabalhar, para todo mundo voltar gradativamente, tomando todos os cuidados, fazendo um bom trabalho de fiscalização, entendendo? Que eu acho que todo mundo está fazendo o seu melhor, está dando o seu melhor nesse momento, entendendo? É difícil, é um momento difícil para Juazeiro, é um momento difícil para o Ceará, para o Brasil, para o mundo inteiro, entendeu? Vidas estão perecendo, isso é o que mais importa hoje, tá entendendo? Vidas são mais importantes do que qualquer coisa, mas nós temos que pensar também, justamente no que você disse, pós-pandemia vai ser pior. Eu acho que dá para a gente abrir,
e começar a trabalhar gradativamente, com todos os cuidados, com todas as normativas do Ministério da Saúde. A gente tem que torcer que vai dar certo. Eu torço que dê certo. E você sabia que, vim trabalhar na Semas, que o comércio não parou de Juazeiro? O comércio sempre funcionou com as portinhas. Meia porta, com a coisa toda. E você vê pela quantidade de moto e carro que tem no comércio. Não adianta fechar, botar coisa. O cara bota o carro fora e vai a pé. Situação assim, não adianta fazer isso. Você está tornando o comerciante como se fosse uma atividade clandestina, como vendedor de droga, etc. Eu acho que é melhor educar do que fazer do jeito que estão fazendo. Mas já que estou dizendo para você, nós não, realmente o governante não estava preparado para isso. Então, a forma de ação foi muito enérgica, muito rápida, né? Tanto que você está vendo agora, depois de 60 dias, né? Quase 70 dias está sendo tudo repensado. Eu acho que logo a gente vai ter decisões com relação ao comércio, a gente vai ter decisão com relação ao comércio do Brasil inteiro, né? Minas Gerais está dando um exemplo, está dando um show para o Brasil inteiro de administração, pastor, entendeu? Só uma coisa para o senhor. Minha mãe está com suspeita de Covid. Ligou até hoje para mim tudo. Peguei meus filhos da casa dela para casa para não pegar. Todo o condomínio dela pegou. É uma doença que todos nós vamos pegar. Eu, senhor, é como aquela virose, todo mundo vai pegar. Esse dia eu me acamei em casa com todo o músculo todinho, acho que era dengue, que eu tive alguma coisa. Essa doença todo mundo pega. Aí o cara fala assim, mas é se sua mãe falecer, sua tia, sua avó, tá? Faz parte da vida morrer. Agora a gente tem que morrer de uma maneira íntegra, de uma maneira lutando pela vida, lutando pelo bem, lutando pela situação dos outros. O que eu estou notando é que está tendo muita morte de violência, muita gente, como o senhor falou, de suicídio, muita gente depressiva. Nós andamos na rua, o povo está alegre, Pedro? O povo tudo triste. Na rua, o povo está triste. Eu estou sensibilizado porque é o seguinte, olha, você tem um mercado central que o senhor já sabe como é que estava. Ruim. Que muitos pagam lá 700, 800 de aluguel criminoso. Esse aluguel que cobram lá é criminoso. Eu bato isso todo dia, que o prefeito tem que tomar toda a rédea e dar para quem trabalha mesmo. Porque aluguelzinho que eles pagam é 10, 12 reais a prefeitura e cobra 700, 800 do coitado do comerciário. É rir para não chorar. Mas tem gente que não tem nada dentro do mercado central, compra um ponto ali por 100 mil reais para ficar explorando o trabalho dos outros a R$1.000 por mês. Isso é crime. Pegar das coisas públicas, terceirizar, que nem pode terceirizar, era para perder logo o bem, fazer o que a lei manda. Cuide para não entrar um doido da direita na Câmara, porque se entrar vai fiscalizar que o Ministério Público vai botar tudo para fora. Pode nem saber. Porque eu vejo isso, o senhor vê isso. Quem faz o mercado central e quem faz o comércio é o coitado que paga um aluguel caríssimo para a gente, que até de Caririaçu é para ficar recebendo dinheiro aqui do mercado central. O senhor fez a lista, a gente fez a lista, trabalhando nessa época, fizemos a primeira contagem, é vergonhoso. Aí você ainda bota uma pandemia para fechar o comércio, para o cabo ter suas mercadorias, ter que vender a preço de banana para manter a feira, e depois da pandemia começar do zero a vida. O sentimento, eu não sei nem como dizer para um cidadão desse. Eu nem sei dizer. Minhas considerações finais, João Paulo, que Deus abençoe a todos, entendeu? Que cada um dê o melhor de si nesse momento, entendeu? E vamos lutar para que tudo dê certo, que logo o comércio que se abra, volta tudo ao normal, né? Que os hospitais aí estejam realmente preparados para receber os enfermos, entendendo? Que Deus abençoe todos os administradores, sejam eles da esfera municipal, estadual e federal, e que cada um possa dar o melhor de si. O trabalho de João Paulo é esse, é cobrar, agora é repórter, né? O trabalho dele é cobrar, ir atrás, é investigar, entendeu? E nós estamos aqui numa entrevista, como se fosse espiritual, né? Mas terminou entrando um pouco da política, né? Que Deus abençoe a todos, a você, João Paulo. Foi um prazer, viu? Tá. Amém. Semana que vem eu estou com o Luiz Ivan, viu? Pegar ele. Um abraço, pastor.